O papai chegou. Takumi foi convocado para outro mundo e se encontra diante da deusa Nolan. Mas a primeira coisa que ela faz é pedir desculpas de forma sincera, porque isso tudo foi um erro gigantesco. Ela explica que, quando um feitiço de convocação é ativado, ele escolhe aleatoriamente um monte de pessoas fracassadas da Terra para virar herói, mas a vida do Takumi estava indo muito bem, então ele estava, na verdade, excluído da convocação. No entanto, deu um erro e ele foi puxado para cá junto com os outros. A culpa é do Império Santo Sidônia, que decidiu ativar o feitiço de convocação sem pensar nas consequências. Como o Takumi não deveria ter sido convocado, Nolan levou para cá enquanto os outros heróis foram direto para Sidônia. Takumi pergunta se ela pode mandá-lo de volta para a Terra, já que foi tudo um engano, mas infelizmente ela não pode fazer isso. Ela estava tão puta com Sidônia por ter usado o feitiço proibido que ele simplesmente foi retirado das leis mágicas desse mundo, e agora ninguém pode mais viajar entre mundos. Ou seja, Takumi tá preso aqui para sempre. Ah, e o processo meio que matou ele também. Então, tem isso. Takumi entra em pânico ao perceber que virou um fantasma sem corpo, mas ainda só contou pra. Takumi começa a se desesperar, mas Nolan diz que ele não precisa se preocupar porque ela tem um plano. Ela não pode mandá-lo de volta para a Terra, mas pode dar um corpo novo para ele e fazer ele se tornar um cidadão desse mundo. E, para se desculpar por esse caos todo, ela oferece uma bênção para facilitar a vida dele. Takumi, sem muita escolha, aceita ser reencarnado nesse novo mundo. Nolan fica feliz com a decisão, porque isso facilita as coisas para ela. Ela manda ele abrir a tela de status para conferir sua nova vida e, quando Takumi vê, descobre que Nolan vai dar a ele um corpo de 17 anos, mesmo ele tendo 40. Nolan diz para ele não se preocupar com esses detalhes menores e, mais importante, ele ainda precisa escolher uma profissão. Ela explica que há duas classes principais de trabalho. Se Takumi quiser algo focado em combate, pode escolher espadachim, cavaleiro ou caçador, mas se isso não for o seu estilo, pode optar por um trabalho de produção. Takumi, que não curte muito a ideia de lutar, decide escolher um trabalho de produção. Nolan então implanta o trabalho na alma dele, junto com um monte de outras bênçãos bônus, e manda ele embora. Takumi, totalmente esquecido de que precisaria de um tutorial, acaba caindo no meio de uma floresta. Depois de se levantar, ele vê seu reflexo no rio e percebe que realmente virou outra pessoa e, claro, não tem mais o famoso Arrus. Resolvido a aproveitar sua nova vida, ele vai conferir a bolsa que Nolan deixou com ele e, para sua surpresa, encontra algumas rações de comida e dinheiro. Pelo menos, por enquanto, ele não vai morrer de fome. Ele então dá uma olhada na tela de status e vê que Nolan não economizou nos upgrades. Ele tem até magia elemental. Decidido a testar, ele chama a bola d'água e, voe lá, uma bola de água aparece na sua mão. Ele tenta os outros elementos, e claro, funciona tudo na primeira tentativa. Com sua mágica dominada, Takumi decide que o próximo passo é procurar uma vila. Durante o caminho, ele encontra um graveto no meio do caminho e, como era um graveto muito bonito, decide usar sua habilidade de avaliação para descobrir o que ele tem de especial. Takumi, com sua habilidade de avaliação, descobre que o graveto que ele encontrou é feito de madeira de trente, vinda de um monstro de comércio. E, surpresa, é super útil para fazer varinhas mágicas e lanças. Então, ele decide testar sua habilidade de modelagem e cria uma lança com a madeira. Como o material funciona tão bem, Takumi resolve dar uma olhada ao redor para ver se encontra mais plantas úteis, e claro, encontra um monte delas. Ele passa a próxima hora recolhendo as plantas, mas agora não sabe o que fazer com tanta coisa, já que definitivamente não cabe na bolsa dele. Então, lembra que tem a habilidade de caixa de itens e guarda tudo lá. Nesse momento, ele ouve um grito e, alguns segundos depois, vê uma garotinha saindo dos arbustos, pedindo ajuda porque um monstro está atrás dela. Takumi olha para ver qual bicho é e se depara com um coelho gigante com chifres. O coelho vem correndo e acerta Takumi, mas no último segundo, ele entra em pânico e acaba espetando o coelho na cabeça, matando o bicho instantaneamente. Ele fica em choque, achando que, como novato, conseguiu derrotar um monstro tão forte. E, claro, ele acha que a culpa é da bênção da Nolan. Takumi acha que a bênção de Nolan teve algo a ver com sua vitória, mas na verdade, foi só sorte de principiante. Como resultado da luta, ele ganha o título de guerreiro, mas, sinceramente, não está nem um pouco feliz com isso, já que sua intenção era evitar qualquer tipo de luta. Mas, no momento, o que importa mesmo é ver se a garotinha está bem. Molly diz que está tudo bem com ela e explica que estava recolhendo ervas, mas acabou se afastando demais da vila e foi atacada. Quando Takumi ouve sobre a vila, ele fica animado e pergunta se pode ir junto. Molly diz que vai mostrar o caminho, mas antes disso, pergunta se ele vai levar o coelho, porque a carne dele é uma delícia. Takumi pensa que seria um desperdício deixar o coelho para trás, então joga ele na sua caixa de itens. Só que, no instante seguinte, percebe que fez isso na frente da Molly, mesmo que tivesse planejado esconder a habilidade de caixa de itens. Bem, não tem como voltar atrás agora, então ele e Molly começam a caminhar em direção à vila. Enquanto isso, os outros convocados chegam no Império de Sedonia e estão totalmente perdidos, sem entender nada do que está acontecendo. Os outros convocados chegam e, surpresa, não estão machucados, mas também não têm ideia de onde estão. De repente, alguém grita chamando-os de heróis. Uma mulher se aproxima e conta que eles não estão mais no mundo deles e foram convocados para usar seus poderes de heróis para salvar este mundo. Ela se apresenta como Elizabeth, a imperatriz do Império de Sedonia. Um olhar na cara dela faz os jovens perceberem que ela é mais suspeita que 1000 encontros com a sogra.
Nesse momento, a habilidade única de Aina se ativa, e parece que Nolan deu a ela a bênção da revelação. Ou seja, se ela seguir o instinto, vai acertar em cheio. E, claro, o instinto dela diz que Elizabeth é uma cobra traiçoeira. Enquanto isso, Takumi chega na vila e os pais de Molly saem para agradecê-lo por ter salvo a filha. O pai de Molly, Banga, e a mãe, Marta, acham Takumi o viajante mais responsável do mundo por ter chegado até lá sozinho. Takumi, claro, aproveita, deixa e pergunta se pode ficar na vila por um tempo, já que não tem para onde ir. Eles dizem que ele é bem-vindo, mas... Os pais de Molly dizem que não tem um quarto sobrando na vila, então, por enquanto, Takumi vai ter que se virar. Mas, claro, podem sempre construir uma casa para ele. E é aí que a diversão começa. Todos os vilarejos se reúnem em um terreno vazio, prontos para começar a construção. Mas Takumi, querendo dar uma de útil, usa sua magia da terra para nivelar o terreno. Primeira vez que ele usa magia em grande escala, e ele quase desmaia de tanto gastar mana. Os aldeões ficam maravilhados com a facilidade com que ele usou a magia da terra, e Takumi, preocupado, pergunta se foi algo estranho. Eles dizem, relaxa, você fez o trabalho sujo, agora deixa que a gente construa a casa. E, no dia seguinte, voe lá. A casa de Takumi está pronta. Com as habilidades de carpinteiro, ferreiro e costureiro, ele até fez um belo conjunto de móveis para si mesmo. Mas Takumi não parou por aí. Ele tem um monte de minérios, que pegou com o ferreiro Boron, e decide testar a alquimia. Ele tem minério de ferro, prata, cobre e até ferro mágico. Vai começar com ferro, e, claro, a primeira coisa que tenta fazer. Normalmente, isso exigiria um grande forno e horas de trabalho duro, mas com a alquimia de Takumi, ele consegue fazer tudo de uma vez. Claro, isso suga toda a mana dele no processo. Na primeira tentativa de extração, ele se sai bem e fica empolgado, querendo extrair mais e mais para fazer coisas depois. Horas se passam e Molly vai até a casa dele levar o jantar. Ela abre a porta e, surpresa! Takumi está estirado no chão, parecendo que alguém sugou toda a energia dele. Ele exagerou na extração de minérios e quase morreu de tanto usar mana. Felizmente, Marta e Banga aparecem com uma poção de recuperação, então ele sobreviveu e agora pode voltar a praticar sua alquimia, mas prometeram a ele que ele não pode se matar de tanto praticar. Com o tempo, Takumi extraiu ferro, cobre e até um pouco de ouro. Ele fez uma porção de ferramentas úteis com isso. Depois de cansar de fazer alquimia, ele passa um tempo com Boron na forja, aprendendo a fazer armas. O trabalho fica incrível, e quando Boron terminar de fazer a bainha, tudo estará completo. E agora, a habilidade de ferreiro de Takumi está no nível 40. Takumi decide dar um tempo na ferreira e parte para outra coisa. Ele vai até Banga e pede emprestado algumas poções. Banga, generoso, empresta, mas avisa que são poções básicas, então Takumi não vai tirar grande proveito delas. Takumi fica tranquilo, afinal, ele só precisa de um modelo do que uma poção deve parecer, porque está pensando em fazer as suas próprias com as ervas que ele pegou na floresta. Banga, sempre disposto a ajudar, até se oferece para comprar as poções se Takumi conseguir fazer uma boa primeira leva. Takumi agradece e começa a trabalhar na sua versão. Ele pega algumas folhas e água, faz o preparo e coloca tudo em um potinho de vidro para comparar com a poção básica de Banga. Ambas são azuis, mas a poção de Takumi é tão azul que parece ter sido feita no estúdio de um artista. E, de quebra, parece ter um pouco de magia. Takumi fica na dúvida se isso é um sucesso ou um desastre, então decide testar a poção. Mas ele não quer morrer se a poção for venenosa, então resolve ir atrás de um jeito de construir uma resistência ao veneno. Claro, ele poderia só testar e morrer, mas... quem precisa disso, né? Takumi decide dar um tempo na ferreira e parte para outra coisa. Ele vai até Banga e pede emprestado algumas poções. Banga, generoso, empresta, mas avisa que são poções básicas, então Takumi não vai tirar grande proveito delas. Takumi fica tranquilo, afinal, ele só precisa de um modelo do que uma poção deve parecer, porque está pensando em fazer as suas próprias com as ervas que ele pegou na floresta. Banga, sempre disposto a ajudar, até se oferece para comprar as poções se Takumi conseguir fazer uma boa primeira leva. Takumi agradece e começa a trabalhar na sua versão. Ele pega algumas folhas e água, faz o preparo e coloca tudo em um potinho de vidro para comparar com a poção básica de Banga. Ambas são azuis, mas a poção de Takumi é tão azul que parece ter sido feita no estúdio de um artista. E, de quebra, parece ter um pouco de magia. Takumi fica na dúvida se isso é um sucesso ou um desastre, então decide testar a poção. Mas ele não quer morrer se a poção for venenosa, então resolve ir atrás de um jeito de construir uma resistência ao veneno. Claro, ele poderia só testar e morrer, mas... quem precisa disso, né? Takumi tem uma ideia brilhante para aumentar sua resistência ao veneno, comer qualquer coisa até quase morrer e usar magia de cura para se salvar. Ele está nesse processo há algumas horas, claro, se sente uma complete lixo. Mas olha o lado bom, se curar tanto assim fez ele ganhar a habilidade de purificação, que ele acredita que vai ser útil. Algum dia. Enquanto ele se recupera, ouve um barulho e dá de cara com um javali gigantesco que está claramente querendo transformar Takumi em uma porção de carne. Takumi, na sua sabedoria, pega a lança e se prepara para a luta, mas o que acontece? A lança se quebra no primeiro toque do javali. Agora ele está sem arma, sem magia útil e, acredite ou não, piora, ele vê uma aranha venenosa se aproximando para lhe dar um abraço mortal. Mas, olha só, a aranha decide atacar o javali, desviando da sua refeição favorita.
Mas o javali não desistiu e ainda está vindo para cima de Takumi, então ele tem que bolar algo rápido. Porque, até agora, tudo que ele tentou não serviu para nada. Takumi, vendo que todas as suas opções de ataque falharam até agora, decide tentar a última cartada. O javali parte para cima dele de novo, e no momento do impacto, Takumi usa sua habilidade de alquimia na cabeça do bicho e, pá! Ele consegue quebrar a cabeça do javali. Sobreviveu por pura sorte e uma ideia rápida. Agora, se sentindo mestre da sobrevivência, ele resolve verificar como está a aranha venenosa que lhe ajudou. A pobrezinha está em péssimas condições depois de ser atropelada pelo javali, então Takumi resolve curá-la para ela não morrer. Depois disso, ele se prepara para voltar à aldeia, mas antes recebe uma notificação: você domesticou uma aranha venenosa. Takumi, surpreso, não sabia nem que isso era possível. Ele fica na dúvida, afinal, uma aranha venenosa não é exatamente a companhia mais segura, né? Mas aí a aranha faz um olhar de me adota, por favor, e ele, com coração mole, decide aceitá-la como pet. E para oficializar, dá um nome bem fofo, Maple. Depois disso, Takumi volta para a aldeia e, como um verdadeiro herói, exibe o javali gigante que matou. Todo mundo fica de boca aberta não só por ele ter matado a besta, mas principalmente por ele ter domesticado uma aranha venenosa. E aí, Takumi sugere que todos compartilhem o javali, porque, honestamente, ele não tem como comer tudo aquilo sozinho. Takumi, agora famoso na aldeia, curte uma baita festa em sua honra. Enquanto a galera está ali, se esbaldando, Bang aparece com as sobras valiosas do javali gigante e diz que Takumi pode vender tudo por uma grana boa na cidade mais próxima, Bolton. Ou seja, o próximo destino de Takumi está decidido: ir atrás de dinheiro. Enquanto isso, a deusa Nolan, assistindo tudo de longe, tá super orgulhosa do progresso do garoto. Uma outra deusa, curiosa, pergunta o que ela espera alcançar com tanto mimo para o Takumi. Nolan responde sem cerimônia: não tenho motivo, tô só fazendo o que acho certo. Ela até mandou o cara de volta um ano no tempo antes de Sidônia ativar o feitiço de convocação que trouxe Takumi pra cá. No começo do dia, Takumi acorda e percebe que está amarrado na cama. Ele já sabe de quem é a culpa, Maple, claro. Maple pede desculpas, mas explica que anda se sentindo muito sozinha, já que Takumi tem se dedicado demais ao trabalho. Ela só queria chamar a atenção dele. Takumi, percebendo o quanto tem se afastado, decide tirar o dia para brincar com Maple, e ela fica super feliz. Nesse momento, Marta entra trazendo o almoço de Takumi, e, claro, dá aquela olhada suspeita nos dois. Takumi logo tenta se defender: não é o que você está pensando. Marta até acredita, mas não deixa de reparar na seda maravilhosa que Maple fez, e começa a planejar: isso pode dar grana. No fim do dia, Marta cria uma camisa de seda de aranha e as mulheres da vila ficam enlouquecidas com o toque da malha. Takumi fica chocado, não sabia que a seda de aranha era tão valiosa. As mulheres explicam que a seda de aranha é artigo de luxo e só os nobres podem comprar. Marta então pede para Maple fazer mais seda, e a coitada começa a soltar tudo, mas sabe como é, né? Vai demorar um pouco até ela poder brincar novamente. Takumi está meio decepcionado. Ele estava finalmente animado para passar um tempo com Maple, mas, como sempre, surgem outras coisas para fazer. Depois de um mês na vila, ele decide ir para a cidade estudar alquimia, mas não consegue se despedir dos moradores, afinal, ficou tão tempo com eles. Takumi vai até a forja se encontrar com Boron para continuar seu treinamento de ferreiro. Não demorou muito e eles já tinham feito uma peça de armadura que serviu perfeitamente em Takumi, além de umas botas de bico de aço. Boron diz que as botas vão ser úteis caso Takumi precise chutar algo, mas Takumi só queria ser alquimista, não lutar. Nessa hora, Bangma aparece todo sorridente, feliz de ver que a armadura de Takumi ficou pronta. Ele vai sentir falta dele, claro, mas sabe que Takumi não pode ficar ali para sempre, já que quer expandir seus negócios. Então, é hora de partir para a cidade, onde ele pode vender mais e ter um fornecimento de materiais confiável. E, para completar, um comerciante de Bolton vai passar pela vila em breve. É melhor se apressar. Bangma arrumou um transporte para Takumi de volta a Bolton. A galera da vila está triste de vê-lo partir, mas sabe que é o melhor para ele, então pedem para ele já ir preparando as malas. Takumi agradece todo mundo pela ajuda e segue para casa para começar a arrumar as coisas. No caminho, ele encontra Marta carregando um balde de carne e pergunta o que ela está aprontando. Marta explica que está indo jogar fora as vísceras de um coelho chifrudo que Bangma pegou. Parece que as vísceras são a parte mais saborosa, mas precisam ser bem processadas para evitar doenças e parasitas. Como a vila não tem o equipamento necessário, ela precisa se desfazer da carne para ninguém ficar doente. Takumi, todo esperto, diz que não vai ser preciso jogar fora a carne, porque ele pode purificar tudo com magia. Ele se agacha e usa magia de purificação, deixando a carne segura para comer. Marta fica super agradecida, mas também chocada, porque Takumi acabou de revelar que sabe usar magia de luz. Ela avisa ele que talvez seja melhor esconder essa habilidade quando sair da vila, já que poucas pessoas no mundo conseguem fazer isso e, se os outros descobrirem, a coisa vai ficar feia. Marta avisa Takumi que usar magia de luz vai chamar muita atenção indesejada, e ele promete tomar cuidado ao revelar seus poderes. Mas enquanto está na vila, ele decide usar toda a sua magia para melhorar a vida de todo mundo. Ele constrói um muro de tijolos com magia de terra para deixar a vila mais segura e, de quebra, instala uma bomba d'água e outras comodidades. Quando ele termina, a vila parece até uma nova. Quando o comerciante chega,
quase não reconhece o lugar. Bangma vai receber Pack e, após um negócio bem sucedido, Takumi aparece para partir com eles. Pack já ouviu muito sobre Takumi de Bangma e logo se apresenta. Todo mundo pergunta se Takumi está com tudo pronto, e ele responde que sim, mas tem uma coisinha que quer deixar como presente. Ele tira uma das poções mágicas da bolsa e dá para Bangma, explicando que já deixou umas 100 poções na casa dele. Ele diz que, caso aconteça algum desastre, essas poções podem ser usadas para curar ferimentos. Pack fica em choque ao ver a poção, então pede para examinar de perto, porque é bem claro que aquilo ali não é uma poção qualquer, é de nível altíssimo. Enquanto Takumi não percebe, os outros moradores da vila começam a aparecer para se despedir dele. Pack diz que vai esperar até todo mundo terminar de dar adeus, porque, né, despedidas de viagem são sempre um drama. Molly diz tchau para Maple, que está dormindo na bolsa de Takumi, e Martha entrega uma roupa feita de seda de Maple, que as outras mulheres da vila ajudaram a fazer. Takumi fica todo emocionado, agradece todo mundo e diz que, mesmo com pouco tempo que passou na vila, eles foram super gentis com ele. Ele entra na carruagem e, claro, recebe um baita tchauzinho de despedida, com todos dizendo que sempre será bem-vindo na vila. A galera na carruagem, incluindo o pessoal de Bolton, até comenta que Takumi foi tratado como parte da família, e esse adeus mexe com o coração. Aliás, esses caras também estão indo para Bolton, e o cara loiro se apresenta como Ralph, o ruivo é Reio e o mal-humorado lá no canto é Boger. Eles fazem parte de um grupo C-Rank chamado Lion Fang, e estão acompanhando Pack como seguranças. Mas, como a região é bem tranquila, não tem muita coisa para se preocupar, né? Ha percebe que Takumi está segurando a bolsa com muita força e pergunta se tem algo valioso lá dentro. Takumi, sem nem piscar, responde que é sua aranha assassina, que está dormindo. O grupo fica chocado. Ninguém acredita que Takumi conseguiu domar uma aranha assassina. O Reio, todo curioso, pede para ver, mas está sendo tão creepe que acaba levando uma cabeçada da Maple, que não perde tempo. Takumi começa a pedir desculpas feito louco, mas todo mundo diz que ele não tem que se desculpar, porque o Reio mereceu. Ralph até brinca que, depois dessa, a Maple pode começar a ter medo de todos os humanos. Mas, pelo jeito, não é isso que acontece, já que ela parece ter se afeiçoado ao Boger, vai entender. Enquanto o pessoal fica lá babando pela Maple, Pack chama Takumi para frente para falar sobre a poção que ele viu antes. Ele pergunta se Takumi tem mais para vender, porque, se tiver, ele quer comprar. Antes que Takumi possa responder, o cavalo para de repente e o clima muda. Tem uma horda de goblins cercando a carruagem, prontos para atacar. E, adivinha? O pessoal está animadíssimo com isso, porque parece que enfrentar goblins é o rolê do momento. Os guerreiros do grupo estão empolgadíssimos, porque finalmente vão poder fazer alguma coisa. Eles dizem para Takumi e Pack se acomodarem e relaxarem, enquanto eles vão se jogar na batalha. Lá fora, tem uns 20 goblins, então o pessoal tá confiante que vai ser moleza. E não é que é. Reio começa mandando ver com o arco, enquanto Boger e Ralph destroem os outros com seus maços e machados. Rapidamente, todos os goblins viram história. Depois da vitória, eles começam a dissecação para pegar as pedras mágicas. A Maple, por sua vez, adora o Boger, odeia o Reio e tá cagando pro Ralph. Tipo, nem aí. Logo, todos voltam para a carruagem e continuam a viagem. Eles seguem por mais 3 dias até finalmente chegar em Bolton. Ao entrar na cidade, os membros do grupo Lion Fang vão à Guilda dos Aventureiros para relatar o sucesso da missão de proteção. Takumi segue junto, porque ele também precisa se registrar para ficar na cidade. Ele até queria se registrar na Guilda dos Alquimistas, mas adivinha? Não tem uma. Então, vai ter que virar aventureiro mesmo. O recepcionista, chamado Hans, começa a explicar o processo. O recepcionista Hans explica que Takumi pode usar o cartão de aventureiro como identificação e, desde que faça uma missão simples todo mês, o cartão nunca vai expirar. Takumi, então, se registra como aventureiro e também registra Maple como sua mascote, porque claro, nada mais justo, né? Após a burocracia, Takumi vai para a empresa de comércio de Pack, já com um estoque de umas 100 poções de 3 tipos diferentes e todas de altíssima qualidade. Pack se empolga e oferece 10 moedas de prata por cada poção de cura e estamina, e 50 moedas por cada poção de mana. Takumi faz umas contas rápidas e percebe que vai ganhar uma grana que daria mais de 7 milhões de ienes. Ele até se assusta, achando que é dinheiro demais, mas Pack não acha o mesmo. Ele diz que, na real, Takumi poderia estar ganhando muito mais se já tivesse alguma reputação como produtor. E para ajudar, Pack sugere que Takumi compre uma casa com um ateliê para facilitar as coisas. Mas, claro, Takumi nem pensou nisso, né? Pack, super prestativo, chama seu assistente Thomas para mostrar algumas opções de imóveis que caibam no orçamento do nosso alquimista. Quando Takumi finalmente vê a casa, parece mais um palácio do que uma simples residência, então ele acha que não vai conseguir pagar. Mas Thomas, todo confiante, garante que a mansão é bem acessível e, para melhorar, não tem fantasmas, então ele não precisa se preocupar com isso, já que, né, nem todo mundo quer morar com um fantasma no quintal. Takumi então nota o ateliê conectado à casa e começa a considerar a compra, já que seria perfeito para o trabalho dele e, pelo tanto de dinheiro que fez vendendo as poções para Pack, ele até consegue pagar por isso. Depois de uma pequena reflexão, ele decide que vai comprar a mansão e avisa Thomas que vai levar. Thomas, todo contente, diz que vai começar a papelada imediatamente, então Takumi pode até se mudar amanhã se quiser. Mas enquanto caminham pelas ruas da cidade, Takumi sente um cheiro insuportável no ar.
Thomas percebe que o cheiro está incomodando Takumi e explica que a origem do fedor é o esgoto da cidade. O pessoal rico tem purificadores mágicos para limpar o esgoto das mansões, mas o esgoto da cidade? Sem chance. Esses purificadores mágicos são super raros, encontrados apenas em ruínas antigas e masmorras, então são caros demais para serem colocados no sistema de esgoto da cidade. Os sacerdotes são contratados de vez em quando para limpar manualmente os esgotos com magia de purificação, mas, na real, os esgotos ainda são uma zona na maior parte do tempo. No dia seguinte, Takumi e Maple se mudam para a nova casa e a primeira coisa que Takumi quer fazer é resolver o problema do esgoto, porque, né, ninguém merece morar em um lugar com cheiro de esgoto. Ele pega um pedaço de quartzo e argila da empresa de Peck e começa a usar magia para moldar as coisas. Daí ele mistura magia de fogo com magia espaço-temporal para assar rapidinho. Depois de um tempo, a mana de Takumi estava completamente drenada, então ele teve que beber umas poções de mana. Mas, pelo lado bom, ele conseguiu completar sua criação, um banheiro moderno. Nesse momento, Takumi escuta Peck gritando lá da sala de estar. Ele sai para ver o que rolou e encontra Peck todo enrolado de cabeça aos pés em seda de Maple. Takumi pergunta para Maple o que ela estava pensando, e ela responde que achou que Peck acharia aquilo divertido. Bem, para ser justa, o toque confortável da seda realmente fez Peck pegar no sono, mas, né, isso não justifica. Então Takumi se desculpa de coração pelas ações de Maple. Peck, tentando ser legal, diz que tudo bem, mas que ser atropelado daquele jeito quase deu um infarto nele. E como se não fosse o suficiente, ele precisa usar o banheiro de Takumi rapidinho. Porém, assim que entra no banheiro, ele sai correndo, horrorizado. Peck, super curioso, pergunta o que é essa maravilha da tecnologia. Takumi, com todo orgulho, explica que aquilo é um banheiro. Ele acoplou um dispositivo de purificação mágica. Então, depois que você fazendo o número 2, ele usa magia de purificação para transformar tudo em material inorgânico e joga tudo pelo ralo. Peck até consegue entender a ideia, mas aí ele faz a grande pergunta: como alguém poderia fazer um troço desses? Só pode ser com magia de luz. Takumi, percebendo que fez besteira, porque o mestre dele tinha avisado para não usar magia de luz de forma tão visível, pede para Peck manter isso em segredo. Peck, sem nem pestanejar, promete não contar nada para ninguém, mas não aguenta e já começa a pedir uns banheiros para ele. Takumi fica meio relutante, porque fazer um banheiro deu um baita trabalho, mas com a insistência de Peck, ele acaba aceitando, contanto que Peck forneça os materiais. Peck, radiante, aceita de boa, mas logo solta: mas você não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Acho que seria bom você arranjar um escravo. Takumi fica todo assustado com a sugestão de Peck de arranjar um escravo. Ele até se recusa na hora, porque, né, quem é que vai querer um escravo? Mas Peck, com aquela lógica toda business, diz que, se Takumi quer manter sua magia em segredo, um escravo seria perfeito. Afinal, eles estariam obrigados a manter segredo, e ninguém precisa saber que Takumi é o escolhido de Deus para usar magia de luz. E aí, Peck solta a bomba. A Igreja da Luz Divina ia com certeza atrás de Takumi, porque eles dominam a purificação mágica e, com os banheiros mágicos dele, os camponeses poderiam ter acesso à purificação barata, e isso não ia agradar nem um pouco a galera da igreja. Mas Peck já tem um plano para isso, então Takumi pode ficar tranquilo, pelo menos por enquanto. Takumi, obviamente, não está nem um pouco feliz com essa ideia de escravidão, então decide que vai fazer tudo sozinho. Mas justo quando ele pensa que vai ter que trabalhar até o fim dos tempos, a sua guild card brilha. Ele olha e vê que precisa fazer uma missão de verificação para continuar sendo um aventureiro. Parece que Takumi não vai dar conta de fazer os banheiros sozinho, então ele cede e finalmente concorda em comprar um escravo. Peck leva Takumi para Moon Trading Company, porque, segundo ele, são os mais éticos quando o assunto é comércio de escravos, vai entender. Peck vai lá conversar com o dono para garantir que Takumi consiga um bom negócio. Enquanto isso, Takumi decide dar um rolê no jardim, porque o lugar é bonito, né? E é lá que ele encontra uma elfa maravilhosa sentada na varanda. Mas a elfa, vendo Takumi, solta logo: sai fora daqui. Pouco tempo depois, Peck apresenta Takumi para a dona de uma empresa de comércio de escravos chamada Muan, explicando que ele está interessado em comprar um escravo, mas deixando bem claro que Takumi está mais desconfortável do que criança em festa de adulto. Muan, curiosa, pergunta por que ele está tão relutante, e Takumi responde que no país de onde vem, vender e comprar pessoas foi abolido faz tempo. Então essa prática dá mais arrepios nele do que assistir a um filme de terror sozinho. Muan entende o dilema, mas tranquiliza Takumi dizendo que, pelo menos nesse país, os escravos têm direitos básicos. Ela explica que os donos prometem comida, roupa e abrigo, enquanto os escravos cumprem suas tarefas. Além disso, o contrato é tipo um manual de boas práticas. Ninguém pode machucar ninguém mortalmente, nem o mestre, nem o escravo. Takumi, aliviado, pensa: ah, então é mais como um emprego com contrato esquisito. Muan ainda conta que existem vários tipos de contratos. Tem os temporários, para quem caiu em dívidas e precisa trabalhar até pagar. Outros, mais permanentes, são para criminosos ou prisioneiros de guerra que escolheram isso em vez de serem mandados pro além. Mas a maioria, infelizmente, é resultado de bandos de ladrões forçando pessoas a assinarem na marrã. Peck acha que um escravo de guerra seria perfeito para Takumi, já que eles não podem ir embora sem autorização do mestre.
Muan até se oferece para resolver isso, mas quer saber por que Takumi precisa de alguém que nunca vai embora. Nesse momento, Peck começa a vender o peixe do Takumi, dizendo que ele é tão talentoso na produção de coisas que poderia até transformar pedra em pão. Peck tenta explicar que Takumi quer proteger seus segredos, mas Muan insiste em ouvir da boca dele. Takumi, então, explica que é um produtor e quer focar no trabalho, mas isso é complicado porque ele também precisa lidar com as missões da Guilda dos Aventureiros. Além disso, ele mora numa mansão e precisa de alguém para cuidar da casa enquanto ele corre atrás de ingredientes e tarefas. E já que ele vive se enfiando em situações perigosas, também precisa que o escravo seja bom de briga para não sair todo machucado. Muan percebe que Takumi não tem más intenções, mas dá um corte nele. Olha, não rola fazer uma pessoa ser ninja e governanta ao mesmo tempo. Se quiser continuar, vai ter que comprar 2 escravos separados. Ela, então, apresenta Maria, que entra na sala. Maria foi forçada à escravidão ainda criança, mas aprendeu de tudo: leitura, escrita, matemática e limpeza geral. Uma funcionária perfeita para cuidar da mansão. Maria garante que consegue cuidar da casa sozinha, o que deixa Takumi aliviado. Mas, de repente, ele solta: "Por que ninguém comprou você antes? Você é tão fofa e competente." Maria fica mais vermelha que um tomate maduro, e Takumi percebe a mancada. "Foi mal, talvez não devesse ter dito isso", ele diz, tentando consertar. Depois de se recompor, Maria avisa Takumi que só vai fazer o trabalho descrito no contrato, e nada além disso. Takumi, meio confuso, confirma que só quer ajuda com serviços da casa, mas Maria insiste em deixar claro: nada além do combinado. Takumi fica ali, coçando a cabeça, sem entender por que ela está tão preocupada. Takumi, meio sem paciência, pergunta por que Maria está tão preocupada, já que Muan já explicou como os contratos funcionam. Mas Maria solta um "eu não vou dormir com você", deixando Takumi mais vermelho que um pôr do sol. Ele tenta se recompor e garante que só quer uma governanta, e não uma pequena caseira romântica. Com isso esclarecido, ele pergunta se Maria ainda quer fazer o contrato, e ela responde que ficaria feliz em trabalhar com ele. Com isso resolvido, Muan diz que vai preparar o contrato para Maria, mas informa que não tem ninguém adequado para o papel de servo de combate. Maria, porém, chama isso de pura besteira e menciona Sofia, que aparentemente ainda está por ali. Muan, sem gostar nada de ser desmentida, manda Maria ir arrumar as malas. Depois que Maria sai, Takumi pergunta se o que ela disse é verdade. Muan admite que existe uma escrava de combate chamada Sofia, mas que ela não acha que seja uma boa escolha porque Sofia tem problemas. Takumi, claro, fica curioso e pede para conhecê-la. Muan relutantemente aceita e o leva até o quarto de Sofia. Quando chegam, Sofia fica surpresa ao ver Takumi, o mesmo garoto que ela tinha visto no pátio antes. Muan aproveita para contar o histórico de Sofia. Ela foi capturada como escrava de guerra na batalha entre o reino de Triara e o reino de Uger, mas isso foi há mais de 50 anos. Takumi, chocado, descobre que Sofia tem mais de 50 anos. Muan explica que o reino de Uger era uma nação de elfos, que vivem muito mais tempo do que humanos. Sofia nunca conseguiu formar um contrato porque tem uma cicatriz feia nas orelhas e problemas de movimento na mão direita e na perna esquerda. E Takumi, bem, já começou a sentir que isso está virando uma sopa de complicações. Muan explica que, além de tudo, Sofia perdeu a habilidade de usar magia elemental, algo que os elfos são famosos por dominar. Provavelmente, isso é culpa de uma maldição. Para Muan, Sofia é basicamente um desastre ambulante para quem procura um escravo de combate. Mas Takumi, teimoso como sempre, quer tirar suas próprias conclusões e pede um momento a sós com ela. Quando ficam sozinhos, Takumi pega o rosto de Sofia e olha direto nos olhos dela. Ele não gosta de usar suas habilidades de avaliação sem permissão, mas precisa saber o que está comprando. Ao analisar o status de Sofia, ele descobre que, apesar das limitações causadas pelas cicatrizes e pela maldição, os atributos dela estão nas alturas. Se ele conseguir resolver esses problemas, ela será uma parceira de batalha perfeita. Muan volta ao quarto e pergunta se Takumi já decidiu. Ele responde que sim, quer Sofia. Ela, incrédula, tenta lembrá-lo de todos os defeitos que tem, mas Takumi, confiante, diz que vai resolver tudo. Muan, achando a confiança dele interessante, concorda em deixar Sofia sob os cuidados de Takumi. Pouco tempo depois, Muan finaliza os termos do contrato. Agora, é hora de selar o acordo. Ela usa magia para vincular Takumi, Maria e Sofia aos termos. Assim, Maria e Sofia se tornam oficialmente escravas de Takumi. Ambas agradecem e prometem trabalhar duro para corresponder às expectativas dele. De volta à casa de Takumi, a recepção é calorosa, literalmente. Assim que ele abre a porta, Maple, a criatura mais animada da casa, pula nele de alegria. Maria e Sofia entram em modo pânico instantâneo, achando que Takumi está em perigo. Sofia já se prepara para atacar Maple, mas, antes que algo caótico aconteça, Takumi impede Sofia de atacar e explica, de forma bem casual, que Maple é, na verdade, sua aranha assassina de estimação. Sofia e Maria acham isso completamente bizarro, mas decidem agir como se fosse normal, afinal, já estão imersas em um festival de esquisitices. Depois disso, Takumi mostra para as duas um quarto vazio na mansão. Maria e Sofia ficam maravilhadas com o espaço, e ele diz que Sofia pode ficar com aquele quarto enquanto Maria pode ocupar o ao lado. Ambas ficam chocadas com a generosidade, mas Takumi só dá de ombros. Não tô usando os quartos mesmo, então alguém tem que aproveitar, né?
Para completar o pacote, ele menciona que é um banho enorme que elas podem usar sempre que quiserem. Maria quase explode de felicidade com a ideia. Mais tarde, enquanto relaxa no banho, Maria expressa o alívio de Sofia ter sido comprada também. Ela admite que achava que Muan nunca deixaria Sofia sair, já que, nos últimos 50 anos, recusou todas as ofertas, não importa o valor. Para ter aceitado Takumi, Muan deve ter visto algo de especial nele. Sofia concorda que Takumi parece gentil, mas mantém um pé atrás, principalmente porque viu os documentos dele enquanto Muan preparava os contratos. O histórico de Takumi era cheio de lacunas misteriosas, como lugar de origem e linhagem. Se ele está escondendo essas informações, algo suspeito deve haver. Depois do banho, as duas saem e ficam chocadas ao ver que Takumi já preparou o jantar. Maria entra em crise existencial, sentindo-se mais inútil do que um banheiro sem descarga. Afinal, o trabalho doméstico deveria ser responsabilidade dela. Takumi tenta acalmá-la, explicando que só quis facilitar o primeiro dia dela no trabalho. Mas, para que ela se sinta útil, ele promete deixar o resto das tarefas por conta dela. Takumi convida Sofia e Maria para sentarem e jantarem juntas, mas Sofia hesita, afinal, servos não costumam compartilhar a mesa com o mestre. Takumi percebe o desconforto e manda a tradição passear, dizendo que elas podem se sentar e que, aliás, não curte nem ser chamado de mestre. Ele pede que o chamem pelo nome. Sofia, ainda formal, pergunta se é uma ordem, e Takumi responde que não quer forçar nada. Maria, mais descontraída, já topa chamar pelo nome de boa. No dia seguinte, Takumi vai até a empresa de comércio do Pex buscar um pacote. Pex reforça que embalou tudo com cuidado, mas avisa para ele não dar bobeira no caminho de volta. Durante o trajeto, Takumi avista uma igreja e decide entrar para rezar para Nola. Ele agradece pelos poderes incríveis que ela deu e aproveita para perguntar por que ela parece ter uma treta pesada com o Império Santo de Sedonia. De repente, Nolan aparece na frente dele, e Takumi leva um susto daqueles. Nolan explica que o ouviu rezando e achou que era uma boa hora para bater um papo. Ela conta que não curte Sedonia porque eles não seguem a vontade dela. Há duas religiões principais no mundo, a Igreja da Criação, que venera Nolan desde sempre, e a Igreja da Luz Divina, que basicamente faz o que dá na telha. O Império Sedônio ficou famoso por fazer cruzadas violentas para espalhar a religião à força. Enquanto isso, Nolan decidiu ficar de fora da confusão, porque quem quer se meter com gente maluca, né? Nolan explica que preferiu não se meter nas pequenas tretas humanas. Takumi, sem papas na língua, rebate, ótima ideia, só que não. Afinal, foi justamente por ela não intervir que Sedonia conseguiu ativar o feitiço que o trouxe para esse mundo. Nolan admite o erro, mas lembra que deu todas as bênçãos dela para compensar. Só que tem um detalhe, nem todas as bênçãos vão durar para sempre. A super sorte dele, por exemplo, é tipo promoção de início de jogo e vai acabar logo. A partir de agora, ele vai cruzar com gente mais suspeita que vilão de novela, e o que der errado será por culpa dele. Boa sorte, campeão! De volta para casa, Takumi é recebido com tanto entusiasmo pela aranha Maple que tropeça nela e quase vira uma panqueca no chão. Sofia e Maria aparecem para ver o que rolou, mas Takumi, no estilo misterioso, guarda rapidamente o pacote que trouxe. Ele diz que vai pro seu laboratório fazer uns trabalhos e pede para não ser incomodado. Sofia, desconfiada, percebe que o pacote tinha um papel mágico de alta qualidade e deduz que algo muito suspeito está acontecendo. Curiosa, ela segue Takumi e fica chocada ao vê-lo enfiando uma faca envenenada no próprio braço e se curando logo depois. Ela pensa, esse cara só pode ser maluco. Então, quando ele menciona o nome de Maria do nada, Sofia assume que ele tem planos sombrios e tenta atacá-lo. Só que, com tanta energia quanto um celular sem bateria, ela desmaia em cima dele. Takumi, sem entender nada, verifica o estado dela e descobre que Sofia está sofrendo de exaustão extrema, provavelmente causada por uma maldição. Parece que as coisas vão ficar ainda mais esquisitas. Curar Sofia deveria ser simples, mas graças à maldição dela, foi mais complicado que tentar abrir pote de maionese com a mão molhada. Takumi finalmente consegue, e de bônus, sua magia de luz evolui tipo personagem de RPG. Aproveitando o power-up, ele decide remover a maldição de Sofia e joga toda sua energia mágica na tarefa. Depois de muito esforço, ele consegue curar o corpo dela e acabar com a maldição. Sofia, no entanto, continua apagada de tanto cansaço. Algumas horas depois, ela acorda e, ao ver Maria, já manda, corre, ele é doido. Maria, sem entender nada, pega um espelho e mostra para Sofia que o tal doido curou não só o corpo dela, mas também trouxe a magia dela de volta. Sofia fica chocada ao perceber que está 100% restaurada, igual celular depois de uma carga completa. Ela vai até Takumi para confrontá-lo, e ele confirma que tirou a maldição dela, mesmo sendo uma tarefa super difícil. Mas, no estilo humilde, diz que não foi nada demais porque já tinha prometido curá-la. Nesse momento, Sofia percebe que tinha julgado Takumi errado. Arrependida, ajoelha-se e jura lealdade eterna a ele, emocionada pela bondade que ele demonstrou. No dia seguinte, Takumi resolve dar uma de estudioso e vai até uma biblioteca gigantesca. Mas a decepção bate forte. Só tem 4 livros sobre alquimia. Aparentemente, a arte está sumindo porque depende de umas traduções impossíveis de uma civilização antiga. Por sorte, Takumi é praticamente um Google Tradutor ambulante, provavelmente graças à bênção de um certo ninguém.
Enquanto isso, em casa, Maria chega animada dizendo que viu a coisa mais fofa do mundo, Sofia ajoelhada jurando lealdade como um cavaleiro. Maple concorda, mas Takumi não curte muito a parte onde ele é a princesa da cena. Depois de finalizar os assentos de privada, sim, prioridades, Takumi pensa em tirar uma folga. Quando Maria pergunta se ele vai inventar algo novo, ele responde que na real quer fazer uma viagem aleatória para procurar materiais raros, comer comida diferente e explorar ruínas. Sofia vai ser sua guarda-costas, enquanto Maria fica cuidando da casa. Maria, claro, surta. Diz que ficar sozinha na mansão vai ser tipo um vaso sanitário esquecido no deserto, poético, mas preocupante. Takumi, meio rindo, meio preocupado, pensa se realmente deve deixá-la para trás. Para testar as habilidades dela, ele usa magia e descobre que Maria tem potencial como guerreira. Sofia apoia e até se oferece para treinar os dois na viagem. Takumi cede, e Maria finalmente pode ir. Na hora de escolher armas, Sofia simplesmente monta um arsenal, uma espada longa, uma lança de 2,5 metros, um arco, 2 facas e ainda pede um escudo. Takumi só olha e pensa, ela tá indo para uma viagem ou para uma guerra. Maria, mais modesta, escolhe um punhal ou uma espada curta, mas Sofia avisa que confiar só nisso pode deixar seus ataques fracos e sugere ensinar técnicas de lança. Antes de dormir, Takumi já começa a preparar lingotes de aço mágico para forjar equipamentos, porque nesse mundo metal tem que ser muito mais do que só resistente. Sofia começa a treinar Maria, ensinando como se posicionar e atacar. Maria dá um jeito de impressionar, e Takumi, enquanto isso, está no fundo da oficina forjando armas como um verdadeiro ferreiro mágico. Ele infunde mana nelas, e de quebra, ainda sobe de nível em várias habilidades. Para deixar tudo mais estiloso, ele decora a espada de Sofia com asas e as facas de Maria com chamas. E, claro, joga uns encantamentos para aumentar o dano e fazer as armas se auto-repararem. Em um momento aleatório, Takumi imagina como as facas de Maria ficariam presas na coxa dela. O detalhe: ela sente um arrepio estranho do nada e se cobre, mesmo estando totalmente vestida. Coincidência ou conexão mental suspeita? Fica no ar. Como precisa das medidas exatas para criar as armaduras, Takumi não tem coragem de perguntar diretamente e resolve ser engenhoso. Faz bonecos em tamanho real delas. Porque, né, um pedido direto seria bizarro, mas criar clones de madeira é totalmente normal. Com as armaduras prontas, Maria e Sofia experimentam suas novas roupas de batalha. Maria fica em choque, sem acreditar no quão perfeito ficou. Ela até se pergunta como Takumi conseguiu medidas tão precisas, mas antes que Maple possa entregar o segredo, Takumi muda de assunto, destacando que o tecido da armadura foi reforçado com seda de aranha. Depois, ele entrega as armas tunadas para elas e ainda dá um anel mágico de presente para cada uma, servindo como foco para feitiços. Sofia percebe que lançar magia com eles consome muita mana, mas Takumi explica que fabricar esses itens desbloqueou para ele magias de gelo e trovão. O cara só ganha bônus, parece até personagem trapaceado de RPG. Com tudo pronto, o trio vai até a Guilda dos Aventureiros para registrar Sofia e Maria. O processo é rápido, e Takumi as inscreve como um grupo para pegar missões fáceis. Sofia já avisa que essas missões não vão render muita experiência, mas Takumi não liga, porque sua meta não é farmar XP. Só que, como sempre, a tranquilidade dura pouco. Um grupo de brutamontes aparece, debochando das duas e sugerindo que elas se juntem a aventureiros de verdade em vez de perder tempo com Takumi. O coitado ainda leva um insulto gratuito pelo visual. E agora? Será que Takumi vai deixar barato? Takumi se mantém firme, tentando esconder o nervosismo com uma cara de paisagem. Mas um dos valentões resolve testar sua paciência e dá um soco nele. Só que, surpresa! O cara acerta um verdadeiro muro humano. Takumi nem se mexe, enquanto o valentão deve estar repensando todas as suas escolhas de vida. Antes que a treta escale, um homem intervém e manda os encrenqueiros ficarem na linha. Ele pergunta se Takumi está bem, mas o rapaz apenas coça a cabeça, enquanto Maria tenta defendê-lo. O homem não parece muito convencido até que Hans, um supervisor da guilda, aparece para confirmar que os brutamontes começaram a confusão. A recepcionista, então, revela que o cara que botou ordem na bagunça é ninguém menos que Baraki, o mestre da guilda local. Ele ordena que curem o idiota que quebrou a mão no soco e manda Takumi segui-lo. O jovem congela, já imaginando que vai levar um sermão. Quando perguntam se ele usou magia, Takumi explica que não lançou nenhum feitiço, apenas transformou seu corpo em algo resistente como diamante. Assim, um soco nele é como tentar esmurrar uma parede de concreto. Ele menciona que andou visitando a guilda dos alquimistas, e Baraki percebe que as duas garotas estão com ele. Impressionado com a beleza delas, claramente os olhos do cara têm prioridades, a recepcionista sugere promovê-las para o rank D, e Baraki concorda, principalmente para evitar que encrenqueiros tentem mexer com elas de novo. Takumi se sente um verdadeiro protagonista de anime ao receber essa promoção inesperada. A recepcionista então oferece missões para que o grupo suba de rank rapidamente, e eles aceitam. São 3 tarefas: exterminar goblins, derrotar cobaltos e coletar ervas meril. Na primeira missão, Maple detecta 4 goblins escondidos na floresta. Sofia pede as coordenadas para atacar os 2 primeiros, enquanto os outros enfrentam os restantes. Takumi percebe que as missões são de rank G, com recompensas bem modestas, variando de 5 a 6 moedas de prata. Mas o verdadeiro problema aparece quando eles encontram mais goblins e cobaltos do que esperavam.
Sofia suspeita que deve haver um acampamento de monstros nas redondezas, possivelmente liderado por um Goblin general de rank C. Takumi, sensato como sempre, sugere uma retirada estratégica. Mas Sofia e Maria, confiantes e com um gosto questionável por perigo, decidem que podem simplesmente invadir o acampamento inimigo. No meio dessa confusão, Maple casualmente anuncia que está prestes a evoluir, como se isso fosse uma coisa super normal de se dizer no meio de uma batalha. Takumi, sem saber muito bem como lidar com isso, a manda para um portal, explicando de maneira meio desajeitada que desbloqueou uma dimensão imóvel ao atingir o nível 3 de magia do espaço-tempo. E assim, enquanto Takumi tenta entender como sua vida chegou nesse ponto, eles entram no acampamento dos Goblins. Takumi quase tem um ataque quando descobre que há 3.400 Goblins no acampamento. Enquanto ele já considera correr para as colinas, Sofia continua firme e confiante. Ela explica que podem acabar com vários deles usando magia de longo alcance e os anéis encantados. Takumi, mesmo apavorado, resolve ir junto e confiar na magia. Horas depois, o grupo volta para a guilda completamente esgotado. Hans quase não acredita quando descobre que eles completaram todas as missões em meio-dia. Ele manda o grupo falar com o mestre da guilda, enquanto Barak, já prevendo o caos, solicita um esquadrão de extermínio com membros acima do rank D. De repente, Maple sai do portal e, sem aviso, acerta um soco na cabeça do mestre da guilda. Como se isso não bastasse, ela ainda faz uma pose dramática para mostrar sua nova forma evoluída. Sofia e Takumi estão completamente perdidos, mas Maria, por algum motivo, adora a versão aracnídea da Maple. Para melhorar a situação, a aranha agora fala. A ruiva fica emocionada, e Maple finalmente pode conversar com eles. Antes de irem para casa, Hans faz um anúncio. Takumi subiu para o rank E, e as garotas agora são rank F. Parece pouco, mas pelo menos não estão mais no fundo do poço da hierarquia da guilda. De volta para casa, Maria pede pedaços de tecido para fazer roupas íntimas para ela e Sofia. Takumi, sem entender nada, acha que isso não é possível com retalhos, mas Maria logo aparece com um desenho e explica que é bem simples. Takumi, envergonhado, faz um esboço de roupas muito menores, achando que esse era o padrão. Mas, para sua surpresa, Maria aprova a ideia sem hesitar. No meio disso, Maple interrompe e avisa que Peck chegou, mas desmaiou ao ver a nova forma dela. Sem paciência para lidar com isso, Maple simplesmente jogou o cara na sala de estar para quando ele acordasse. Quando Peck finalmente recobra a consciência, ele traz um recado. Lord Bolton quer conhecer Takumi por causa do dispositivo de purificação mágica que está funcionando na cidade. Ao se encontrar com Bolton, o Lord fica impressionado com a eficácia do dispositivo e chega a se ajoelhar em gratidão. Takumi, sem saber lidar com tanta formalidade, fica completamente desconfortável. Mas Bolton está disposto a repetir esse gesto o quanto for necessário para melhorar seu domínio. Ele ainda elogia Takumi por acabar com o acampamento de Goblins, coisa que seus próprios cavaleiros falharam miseravelmente em fazer. Por fim, ele dá um conselho importante. Takumi deve começar a se preocupar com sua própria segurança, porque o Império Secreto de Sedonia está de olho nele. Dias depois, Takumi, completamente exausto, finalmente termina as roupas íntimas das garotas. Quando Maria e Sofia se preparam para experimentá-las, ele entra em pânico total. Desesperado, Takumi sai correndo para o quarto, trancando a porta como se estivesse fugindo de um monstro. Lá dentro, ele começa a questionar suas próprias decisões, até que seu lado sombrio aparece para confrontá-lo. A voz interior dele, maliciosa e sarcástica, solta a bomba. Admita, Takumi. No fundo, você queria experimentar aquelas roupas íntimas. Takumi solta um grito de puro desespero, como se tivesse acabado de ver um fantasma, ou pior, sua reputação social indo pelo ralo. No dia seguinte, o alquimista revela sua mais nova invenção, a geladeira. Maple fica de queixo caído com ventinho gelado enquanto o criador explica que o aparelho mantém a comida fresca e evita que vire um experimento científico. As moças aproveitam o ar-condicionado improvisado até que ele pede para fecharem a porta. Afinal, ninguém paga conta de energia ali. Tumi fez a geladeira com metal especial e ainda jogou um encantamento de frio para garantir que tudo ficasse na temperatura perfeita. Maria fica empolgada, pronta para estocar ingredientes fresquinhos. Quando perguntam a cor, Sofia escolhe azul, clássico. Depois de entregar a geladeira, Tumi já planeja criar mais modelos para a galera e, inspirado na luta contra o General Goblin, decide aprimorar não só eletrodomésticos, mas também armaduras, usando metais raríssimos como mitril e adamantium. Ele vai atrás de Hans, que diz que trabalhar com esses metais não é coisa para qualquer ferreiro, mas que pode encontrar um especialista no reino dos anões. Antes de partir, Hans ainda dá uma listinha de ferreiros locais e recomenda que Tumi vá minerar ele mesmo, já que a alquimia consome muita mana. A dica é ir até a cidade de Horus, onde ele pode pegar uma missão de caça a monstros e garantir permissão para extrair os metais. Enquanto isso, Barak chega com fofocas. A maioria dos aventureiros está caçando búfalos negros, então a madeira trans está em falta em Bolton. Por sorte, essas árvores crescem na Floresta da Morte, perto de Horus, e Tumi pode usar sua magia de espaço-tempo para teletransportá-las, um verdadeiro entregador expresso da madeira. Ao aceitar a missão, o mestre da guilda menciona um ferreiro precisando de um guarda-costas em Horus. Se Tumi aceitar, será promovido para Rank D, e Maria e Sofia sobem para Rank I. Como nunca fez escolta antes, ele pergunta sobre os leões presas, mas eles estão ocupados.
Aí vem a questão do transporte. 7 dias de carroça normal ou 4 dias se tivesse um cavalo monstro, mas só tem cavalos comuns. De repente, Real entra se desculpando por ter usado um cavalo monstro. Hans pergunta se a missão dele foi concluída, mas Real responde que não, embora tenha caçado um búfalo negro e trazido antes que estragasse, pelo menos garantiu o churrasco. Real reclamava que só encontrava monstros cada vez mais fortes, mas Barik lembrou que aventureiros ganham bem justamente por correr riscos. Mesmo assim, Real decidiu voltar na manhã seguinte para se juntar ao grupo. Tumi, sempre generoso, o convidou para casa para um banho e descanso, convite que Real aceitou na velocidade da luz. Depois, Tumi visitou Peck, que concordou em emprestar uma carroça de cavalo monstro em troca de alguns minérios e mais geladeiras, porque, aparentemente, o povo está viciado na tecnologia do frio. Enquanto isso, Sofia percebeu que Tumi estava demorando e se arrependeu de não ter ido junto. Enquanto Tumi e Real discutiam a falta de ferreiros habilidosos em Mitril, um ser encapuzado apareceu do nada. Real, sentindo perigo, agarrou Tumi para fugir, mas o misterioso ninja nocauteou Real no ato. Só que, surpresa! Era Sofia, que, furiosa, sacou a espada pronta para dar fim ao suposto atacante. Tumi precisou intervir e explicar a confusão antes que alguém perdesse um rim. Depois de tudo, Sofia se desculpou por espancar um amigo, mas Tumi assumiu a culpa por não ter avisado sobre o atraso. Ao chegar na casa do alquimista, Real ficou chocado com a transformação de Maple, chamando-a de fofa, o que Maple odiou profundamente. Desolado, Real caiu de joelhos, lamentando ser o único solteiro do grupo, já que Helf e Bogar estavam casados. Tumi tentou explicar que Maria e Sofia não eram suas namoradas, mas Real, esperançoso, perguntou diretamente para Sofia o que ela achava dele. Sem rodeios, ela respondeu que seu coração e corpo pertenciam a Takumi. Maria deu a mesma resposta. Sem saída, Tumi sugeriu que Real chorasse no chuveiro. E assim ele fez. Enquanto isso, Tumi aceitou a missão para buscar a madeira trans, e o líder do grupo marcou a partida para dali a 3 dias. No tempo livre, Tumi se dedicou a forjar armas. Ele tentou criar uma espada gigante de tungstênio que drenava mana, mas percebeu que era um trambolho impossível de usar. Então, resolveu dividir a arma em 2 lâminas menores, mantendo a potência, mas tornando-as mais manuseáveis. 3 dias depois, Tumi chegou ao portão norte de Bolton e agradeceu a Peck pela carroça, que transportava Gambo, um ferreiro anão com destino a Horus. A aventura estava prestes a continuar. Durante a viagem, Tumi elogia a habilidade de Maria em cavalgar, e ela menciona um cavalo que cuidava no passado chamado Deus Furioso, claramente, um bichinho tranquilo e dócil. Enquanto isso, Hans avisa o mestre da guilda que os monstros na Floresta Sombria estão ficando mais ativos. Para evitar problemas, eles esperam que Tumi vá caçar em outro canto. Já na cidade, um nobre informa Peck que o rei está muito feliz com os novos banheiros, porque até a realeza precisa de um trono decente. Com isso, a demanda por banheiros na capital aumenta. A rede de esgoto de Bolton está melhorando, mas a notícia chega até o Império Sagrado de Sedonia, que pode querer copiar a ideia. Meses depois, Akira e Yamato treinam pesado no castelo de Sedonia para impressionar seus superiores. No meio de um treino, Yamato lembra do seu passado glorioso ganhando um campeonato de judô na escola, enquanto Akira só consegue pensar na misteriosa Elizabeth, seja lá quem ela for. De volta à missão, Tumi levanta uma barreira mágica para proteger o grupo antes de começar a caçada à madeira trans. No caminho, ele pergunta para Sofia como diferenciar uma árvore normal de uma trans, e ela explica que é só sentir o fluxo de mana nelas. Eles encontram a árvore-alvo, e Tumi, sem hesitar, parte para o ataque. Mas a árvore não é de ficar parada apanhando, ela levanta as raízes e contra-ataca. Tumi desvia com estilo e saca o machado, cortando a árvore mais rápido do que se esperava. Mas Sofia alerta, a batalha ainda não acabou. De repente, o grupo se vê cercado por mais árvores mutantes. Sem outra opção, eles partem para a magia. No meio da pancadaria, surge um transancião, o chefão da fase. O grupo tenta atacar as raízes, mas o bicho se regenera rápido. Sofia manda focar no tronco principal, e Tumi resolve tacar fogo na espada. Sofia abre caminho e, com um golpe certeiro no olho da criatura, o alquimista finaliza o monstro. No meio dos destroços, ele encontra uma raríssima maçã milagrosa. Maria e Maple ficam animadas, discutindo como poderiam comer essa joia gastronômica. No dia seguinte, eles chegam à cidade de Horus e vão direto para a Guilda dos Aventureiros. Gambo, o ferreiro anão, sugere uma missão para exterminar toupeiras de ferro. Tumi aceita o desafio, e o time rapidamente reúne os suprimentos necessários. Durante a mineração, ele não só encontra mitril, mas também descobre adamantite, o que basicamente significa que agora ele tem matéria-prima para criar equipamentos absurdamente fortes. De repente, o chão começa a tremer. Uma toupeira de ferro gigante sai da terra, pronta para causar o caos. Mas Tumi, com reflexos de gato ninja, usa magia de luz para cegar o bicho, e Sofia finaliza com um golpe digno de um chefe de raid. Maple, curiosa, pergunta como ele sabia que isso funcionaria, e Tumi responde com pura lógica científica. Toupeiras provavelmente não gostam de luz. O grupo fica surpreso com a facilidade da luta, e Sofia até suspeita que foi fácil demais. Tumi, confuso, pergunta se eles queriam uma batalha mais difícil. Maria, se sentindo inútil, entra em modo dramático e se compara a uma toupeira que nunca sai da toca. Enquanto isso, o time finge que não ouviu e volta para casa carregado de minérios preciosos.
No dia seguinte, Tumi visita a oficina de Gambo para aprender a forjar armas com mitril e adamantite, materiais tão difíceis de trabalhar que fazem aço mágico parecer brinquedo de criança. Com muito treino e algumas queimaduras nas mãos, ele finalmente domina a arte e começa a fabricar equipamentos épicos para a equipe. Ele faz uma armadura do trovão, que o deixa super rápido, mas requer um controle absurdo, ou seja, um passo em falso e ele vira um raio humano desgovernado. Para Sofia, ele cria a lança do vento tempestuoso, e para Maria, a lança do fogo explosivo, que ela promete usar para proteger Tumi com sua vida. Sofia, sempre pensando na defesa, pergunta se dá para fazer um escudo bem resistente. Mas Tumi corta logo a ideia, mandando ela se preocupar mais em não ser atingida do que em se proteger. Enquanto isso, a deusa Nolan observa tudo de camarote, já sentindo que tretas gigantes vêm aí. Um ano depois, no castelo de Sidônia, os heróis estão de frente para o rei, prontos para viajar para Summer e lutar pela paz. O rei dá sua bênção, e naquela mesma noite, Tumi se mata de tanto trabalhar para forjar um escudo para Sofia. No final, ele desaba de exaustão. De longe, a observa e lamenta que ninguém pode ajudar esse pobre ferreiro insano. Já no reino de Barula, o rei recebe uma carta misteriosa de Sedonia falando sobre magia de purificação e alertando sobre um perigo iminente. Ele segura a carta com força, pronto para tomar providências. Nos dias seguintes, um enviado de Sedonia chegou todo pomposo ao rei de Barula para reclamar sobre o uso de ferramentas mágicas para limpar o esgoto. Segundo a Igreja da Luz Divina, isso era um pecado imperdoável, porque, segundo eles, a magia da luz era um presente sagrado, exclusivo do clero. Basicamente, estavam indignados porque alguém estava usando milagres para desentupir privadas. O rei, sem paciência para drama religioso, respondeu: se o Deus de vocês deu esse poder, por que não criam o próprio feitiço? O enviado ficou espumando de raiva e decretou que usar purificação mágica para limpar sujeira era uma heresia. O rei nem piscou. A igreja ameaçou retirar todos os padres de Barula, e o rei, de braços cruzados, só disse: a porta é serventia da casa. Enquanto isso, Takumi ficou sabendo do bafafá e perguntou se comprar briga com a igreja era uma boa ideia. Mas Peck, que já estava acostumado com essas tretas, garantiu que Barula tinha liberdade religiosa e ainda contava com a Igreja da Criação, que seguia a deusa Nolan e oferecia cura grátis, ao contrário dos padres da Igreja da Luz, que cobravam até pelo amém. Mudando de assunto, Peck revelou que, junto com Marcus Godwin, havia mostrado a tal magia de purificação para o rei, que agora queria conhecer o alquimista pessoalmente. E recusar. Péssima ideia. Então, Peck praticamente se ajoelhou implorando para Takumi aceitar. Takumi, sem saída, anunciou sua viagem para a capital real, Batos, e convidou suas empregadas, que ficaram empolgadíssimas com a chance de visitar um lugar tão chique. A viagem foi marcada para dali a uma semana, tempo suficiente para se prepararem. Maria, sempre prática, perguntou quanto tempo levaria a viagem. Takumi respondeu que seriam 7 dias de carruagem. 7 dias. Imediatamente, Maria ativou o modo chefona da logística e começou a planejar a comida para o trajeto. Enquanto isso, Takumi mencionou que, através de Peck, conseguiu pedras de magia sombria para criar mantos encantados para Maria e Sofia, garantindo que elas passassem despercebidas na cidade e também em eventuais tretas. No dia seguinte, em uma feirinha, Maria disse que Takumi se subestimava demais. Sofia concordou e ainda elogiou a aparência dele com entusiasmo suspeito. Maria lançou aquele olhar de "tô sacando tudo", e Sofia, nervosa, deu uma desculpa esfarrapada e sumiu. Confirmado, a elfa estava apaixonada por Takumi. Mais tarde, Takumi foi até a capela para trocar uma ideia com Nolan. Ele queria saber se a deusa da Igreja da Luz Divina era diferente dela. Nolan, cheia de si, respondeu: única deusa verdadeira aqui sou eu, meu filho. Mas relaxa, um dia você vai entender o que Anat significa. E ainda ficou irritada por ele dar bola para outra divindade. Ela também revelou que Sedonia andava de olho nele por conta de certas bênçãos que ela mesma colocou nele. Takumi achou que isso podia ter chamado a atenção do pessoal de Sedonia, mas Nolan deu um corte. Ele só foi parar em Nilgard porque Sedonia quis, então bênção nenhuma fazia diferença. Antes que ele perguntasse mais, Nolan simplesmente deu um "já deu por hoje" e mandou ele de volta à realidade. Takumi acordou na capela, frustrado com tanta resposta pela metade, mas como não planejava esbarrar nos heróis de Sedonia, decidiu deixar pra lá. Falando neles, 10 meses antes, os heróis estavam no modo full treinamento. Mas voltando ao presente, Takumi presenteou suas companheiras com os mantos encantados, e elas ficaram animadíssimas. Empolgado, ele comentou como estavam deslumbrantes. Silêncio total. Maria imediatamente percebeu que ele tinha falado demais. Takumi só conseguiu segurar a cabeça em frustração e mudar de assunto, garantindo que ainda ia providenciar uma carruagem customizada para elas. Takumi decidiu que era melhor ter sua própria carruagem do que ficar alugando toda hora. O problema? Precisava de um cavalo monstro para puxá-la, já que esses bichões eram muito melhores que cavalos normais. A melhor opção era pegar emprestado com a guilda. Maria, sempre afiada, perguntou se ele sabia por que Bolton era chamada de Cidade dos Aventureiros. Takumi, na maior inocência, respondeu que não fazia ideia. Resultado: Maria quase morreu de vergonha por ter achado que ele sabia. Sem perder tempo, ela explicou que Bolton ganhou esse nome porque ficava perto de áreas cheias de monstros, como a temida Floresta da Morte, lar de unicórnios, cavalos poderosos e grifos absurdamente fortes.
A galera partiu para a floresta, e Takumi, curioso, perguntou se os cavalos dragão tinham algo a ver com dragões, já que eram bem rápidos. Maria esclareceu que não, apesar da aparência parecida. Sofia completou, explicando que a diferença era que esses cavalos tinham chifres de rinoceronte e escamas de dragão. Do nada, um lobo selvagem avançou contra eles. Sofia já ia sacar a arma, mas o bicho passou reto, enganado pelo efeito dos mantos de camuflagem. Sofia, porém, queria ação e tirou o manto, insistindo que treinar era importante. Takumi, claro, não estava muito animado com essa ideia. Enquanto viajavam, as elfas destruíram um javali gigante com facilidade, deixando Maria empolgada com a quantidade de carne que agora tinham para o banquete. Mais à frente, encontraram um trente morto, tipo uma árvore monstro. Takumi achou isso ótimo, já que ia comprar madeira de trente com pack, mas agora tinha estoque suficiente para reformar a carruagem inteira de graça. No meio disso, Maplebore deu uma de Dora aventureira e se afastou do grupo. Ela encontrou um cavalo dragão ferido e tentou ajudar, mas o bicho revidou com um raio na cara dela. Isso fez Maple lembrar do dia em que Tonga salvou. Tranquilizando o cavalo, ela garantiu que seu mestre poderia curá-lo. Só que, claro, nada podia ser fácil. De repente, apareceram duas formigas gigantes, as culpadas pelo estado do cavalo. Maple prendeu as duas com sua teia, e o cavalo dragão finalizou elas com outro raio. Problema resolvido, certo? Errado. De repente, uma horda inteira de formigas apareceu cercando eles. Maple tentou erguer uma barreira contra as formigas gigantes, mas os bichos simplesmente começaram a mastigar a defesa como se fosse um biscoito. Sem conseguir contatar Takumi telepaticamente, ela entrou em desespero, achando que tinha sido abandonada pelos amigos. Para piorar, o cavalo dragão desmaiou de tão ferido. Quando as formigas finalmente romperam a barreira, Maple fez o que qualquer um faria no seu lugar. Gritou pelo seu mestre enquanto abraçava o cavalo como se estivesse em uma novela dramática. Por sorte, Takumi apareceu para salvá-la. Maple acordou ao toque reconfortante dele e começou a chorar, explicando o caos que aconteceu. O time esclareceu que a barreira da aranha era tão forte que bloqueou até a comunicação mágica. Agora mais calma, Maple detalhou os ferimentos do cavalo dragão. Takumi tentou curá-lo, mas o bicho, mesmo inconsciente, resistiu ao feitiço. Aparentemente, até desmaiado ele era desconfiado. Sofia percebeu que mais monstros estavam chegando e avisou que era melhor caírem fora. Maple, claro, ficou desesperada com a ideia de deixar o cavalo para trás, mas Takumi garantiu que cuidaria disso. Ele usou sua dimensão mágica para transportá-los, mas Sofia alertou que manter uma criatura dessa sem um contrato era perigoso e poderia drenar toda a energia dele. Takumi, teimoso como sempre, insistiu que estava bem, até cair duro no chão minutos depois. Ele até tentou tomar uma poção, mas desmaiou antes de conseguir beber. Meio-dia depois, Takumi ainda estava apagado, mas sua dimensão continuava ativa. Sofia percebeu que o cavalo dragão estava sugando sua energia sem parar. Maple precisava agir, senão Takumi poderia virar uma casca vazia. Sofia segurou a mão dele, deu um beijinho e entrou na mente da aranha, pedindo que ela removesse a barreira para permitir a cura do cavalo. Maple hesitou, com medo da reação do animal, mas Sofia insistiu, ou ela fazia isso, ou Takumi virava um zumbi. Maria se ofereceu para buscar remédios na empresa do PEC, deixando Sofia no comando. Quando Takumi finalmente acordou, sentiu um calor na mão e ouviu as vozes dos amigos. Ao abrir os olhos, viu Sofia segurando sua mão e ficou surpreso, e um pouco envergonhado. Fora da dimensão, Maria observava a cena feliz da vida. Eles foram checar o cavalo dragão e viram que ele estava se recuperando bem. O alquimista sugeriu que o domassem, como fizeram com Maple. Takumi usou um círculo mágico para transferir sua energia e curar completamente o animal. Quando perguntaram qual seria o nome da criatura, ele escolheu Tsubaki, inspirado na árvore de camélia. Todo mundo achou lindo, até Maple, que sentiu um déjà vu de sua solidão antes de Takumi salvá-la. Para comemorar, Maria organizou um banquete especial, e todo mundo topou na hora. Porque, no fim das contas, não existe aventura sem uma boa comida no final. Inscreva-se para batermos a meta de 2.000 inscritos.